Agora, nós vamos trabalhar aí com o conceito de grupo. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de grupo, né? Então, todo o sistema operacional, ele tem lá o conceito de usuário e de grupo. Então, geralmente, quando você trabalha numa grande empresa, as empresas são divididas em departamentos, geralmente criamos o grupo com o nome dos departamentos, financeiro, RH, vendas, e criamos também para os usuários que serão membros desses departamentos. Então, você tem lá o grupo e você tem os usuários que serão membros desse grupo. No sistema operacional Linux, nós temos esses comandos aí, ó, que são os comandos que nós criamos os usuários, o comando que você coloca a senha no usuário, o comando que você visualiza as senhas dos usuários, o comando onde você pode criar um usuário e não permitir que ele logue no sistema. Então, esses são os comandos aqui para você poder manipular a criação do usuário. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, vou criar aqui um usuário com o nome add teste. Então, acabei de criar um usuário com o nome teste. Esse usuário foi criado no sistema. E depois que eu crio esse usuário, se eu digitar o comando cat/etc pswd, esse arquivo pswd é o arquivo onde eu consigo visualizar todos os usuários que foram criados no sistema. Então, se eu der um cat/etc pswd, eu posso ver aqui embaixo que eu acabei de criar um usuário com o nome teste. Esse usuário, para ele logar no sistema, ele precisa de uma senha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar o comando pswd teste. Então, o comando pswd é o comando que eu utilizo para atribuir a senha ao usuário. Então, eu digitei pswd teste, ele me pediu a senha, pediu para me repetir a senha. Então, eu acabei de criar um usuário com o nome teste. Então, se eu abrir uma outra instância aqui, por exemplo, se eu abrir uma outra instância, vou fazer um teste aqui. O que eu posso fazer quando eu abro uma outra instância? Eu posso logar com o usuário. Ó, vou logar com o usuário teste. E vou colocar a senha que eu fiz para ele. Então, eu acabei de logar com o usuário que eu acabei de criar. Então, loguei com o usuário teste, coloquei a senha nele. Então, todas as vezes que você criar um usuário, então, quando eu vier aqui, ó, o comando useradd usuário. Esse comando cria o usuário e o outro comando coloca a senha para o usuário. Então, no exemplo do slide, o que iremos fazer? Iremos fechar esse usuário. Vamos a ele por agora. Então, nesse exemplo aqui, nós iremos fazer o seguinte. Ó, vou criar aqui o usuário com o nome fatesg, useradd fatesg, e depois vou criar uma senha para esse usuário. O sistema agora está processando a criação do usuário, pswd fatesg. Então, nesse exato momento, eu criei o usuário fatesg e agora estou colocando uma senha para o usuário fatesg. Então, quando eu vier aqui no terceiro comando aí, cat/etc pswd, pode perceber que o usuário fatesg foi criado, o último usuário, como mostrado no comando. Então, eu acabei de criar o usuário fatesg. Cada usuário, ele é criado com um ID. Então, esse ID aqui, quem faz a gestão dele é o próprio sistema operacional. Então, o outro comando que vamos usar aqui é o comando onde criaremos um usuário com o nome Debian, só que esse usuário não vai poder logar no sistema. Então, vou colocar aqui, ó, useradd -s/bin/false. Então, quando eu coloco o /bin/false,
eu estou falando que esse usuário não vai poder logar no sistema. E o nome do usuário, coloquei com o nome Debian. Ó, ele falou que o usuário já existe, provavelmente eu já teria esse usuário. Vou dar aqui o userdel Debian para mim apagar o usuário. O comando para apagar o usuário é o userdel. Vou apagar o usuário Debian e vou criar novamente ele, o usuário Debian, com a permissão para não logar no sistema. Então vou vir aqui, criar o usuário com a permissão. Quando eu digitar o cat /etc /pswd, então pode perceber que o usuário Fatesg, que foi o penúltimo usuário que eu criei, ele foi criado e ele tem essa permissão aqui, ó, /bin/sh. O /bin/sh é o shell que você utiliza no Linux. Então você pode utilizar o /bin/sh, /bin/bash. Inclusive, se eu colocar aqui no meu comando sh, eu vou começar a usar o shell sh. Olha o jeito que ficou. Se eu colocar o bash, aí ele vai usar o shell bash, que era o que eu havia utilizado anteriormente. Então, essa opção é a opção que você utiliza, ó. Se eu digitar aqui, ó, cat /etc /pswd, então aqui, ó, essa é a opção que você utiliza para poder visualizar o usuário. Então esse cara tem permissão para logar e esse camarada aqui não tem permissão para logar, tá vendo, ó? /bin/false, quer dizer, o usuário Debian ele não consegue logar no sistema. O outro comando que eu vou utilizar para criar o usuário é o comando adduser. Então, se eu colocar adduser Jesse, ele vai criar um usuário com o nome de Jesse. Só que ele já vai criar um usuário e já vai criar um diretório para o usuário dentro do /home, vai criar um grupo para esse usuário, ele vai criar uma caixa de e-mail se tiver um servidor de e-mail e ele já vai pedir a senha. Então, aqui, ó, nesse caso, ó, eu acabei de criar um usuário e ele, com o assistente, vai pedir aqui, ó, nome de usuário, então nome completo, fulano de tal, número da sala, sala tal, fone de trabalho, aí você coloca o número de trabalho. Então, quando você utiliza o adduser, ele cria o usuário com mais informações. Então, se eu digitar um cat /etc pswd, que é o arquivo onde contém os usuários do sistema, você vai ver que ele acabou de criar o usuário Jesse, aqui tem as informações do usuário, e aqui tem /bin/bash, quer dizer, o Jesse vai poder também logar no sistema. Agora, vamos utilizar os comandos aqui, pswd, que é o comando que nós fizemos para poder criar, colocar uma senha no usuário. Só que agora a gente vai ver para que serve o "-d", para que serve o "-e" e para que serve o "-i". Se eu pegar aqui, ó, o comando main, nós já vimos que o comando main, ele serve para poder ver o manual do comando. Então eu vou colocar main pswd. Então ele vai me mostrar aqui quais são os parâmetros que eu posso utilizar com o comando pswd. Então, se eu posso, para que serve o "-d", para que serve o "-e", para que serve o "-i". Nós sabemos que o comando man é o manual de um comando. Se você quer saber sobre o ls, põe man ls. Você quer saber sobre o mkdir, man mkdir. Quer saber sobre o useradd, man useradd. Então, o man, ele serve para isso. No caso aqui do nosso slide, ele está aqui, ó, utilizando o "-d", utilizando o "-e" e utilizando o "-i". Então, para que serve o "-d", para que serve o "-e" e para que serve o "-i". Então, nós veremos qual é a funcionalidade desses comandos, para que serve o "-d", o "-e", o "-e" e o "-i". Então, aqui, ó, apareceu aqui os comandos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou descendo aqui bem devagarzinho. Então, aqui nós sabemos, ó, "-a" serve, "-a" quer dizer all, todos. Então, se eu continuar, "-d" serve para quê? Ó, deleta uma senha, mesmo se ela estiver vazia. Só que ele não desabilita o password e a conta, ele só faz o quê? Deleta a senha.
O menos S fala que a senha expirou. Se eu continuar, o menos I fala que a conta está inativa. Então, nos comandos que iremos aplicar aqui, nós iremos aplicar aqui, ó, o comando "-d", "-e" e "-i". Então, se eu colocar aqui, ó, "peswd -d fatesg", então ele deletou a senha do usuário fatesg. Então, tirei a senha do usuário fatesg. Se eu colocar "peswd -e debian", o que ele fez? Ele expirou a senha do usuário Debian. Se eu colocar "peswd -i jesse", o que ele fez? Ele colocou a conta do Jesse como inativa. Então, esses comandos são os comandos que nós utilizamos para poder utilizar os parâmetros do comando "peswd", que é o comando que nós sabemos que serve para poder alterar as senhas do sistema, dos usuários do sistema. Então, aqui nós temos o outro comando que você vai utilizar bastante, é o comando para apagar um usuário. Por exemplo, o comando userdel, ele serve para apagar o usuário. E aqui eu tenho a opção "-f", e aqui eu tenho a opção "-r". De cabeça eu não lembro. Ah, mas é o fim do mundo? Não. O que eu faço? Man userdel. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar a página de manual do comando userdel. Então, ele vai me mostrar para que serve o userdel, que é um comando que é utilizado para apagar um usuário. Você pode dar o comando e ir lá no etc pswd e vai mostrar lá. Ó, o comando realmente apagou o usuário que você criou. Tem que ter bastante cuidado para usar esse comando, porque quando você utiliza e apaga um usuário, não tem como você voltar atrás mesmo. Você apagou, aí o comando não tem como voltar atrás com aquele usuário. Então, aqui nós temos as opções. Ó. O "-r" serve para você forçar. Então, se ele tiver amarrado a alguma coisa do sistema, ele apaga. Aí o "-r" ele remove, além do usuário, se esse usuário tiver pastas, diretórios atrelados a ele, ele também vai apagar. Então, esses são o "-f" e o "-r". Então, se eu vier aqui, ó, vou apertar o Q para sair da página de manual. Vou digitar aqui, ó.